Nunca imaginei que uma simples notificação de celular pudesse destruir 15 anos de casamento. Era uma terça-feira comum, daquelas que passam despercebidas no calendário. Eu tinha chegado mais cedo do escritório de contabilidade onde trabalho há 2 décadas em São Paulo. O trânsito da Avenida Paulista surpreendentemente fluiu bem, e encontrei o apartamento vazio. Joguei as chaves sobre a mesa da sala e notei o celular de Helena piscando com mensagens não lidas. Nunca fui homem de invadir privacidade. Confiança era o que sustentava nossa relação desde que nos conhecemos na faculdade de administração. Mas algo naquele momento, talvez o perfume diferente que vinha sentindo em suas roupas, talvez as saídas cada vez mais frequentes com amigas do trabalho, me fez hesitar perto daquele aparelho. A mensagem na tela de bloqueio era de Rodrigo, seu gerente na empresa de marketing onde ela trabalhava. Saudades do seu corpo. Hoje à noite no mesmo hotel? Fiquei paralisado como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Respirei fundo e com as mãos trêmulas, deslizei o dedo sobre a tela. Ela nunca tinha mudado a senha desde que compramos o aparelho. As conversas estavam todas lá, explícitas, detalhadas, com encontros marcados sempre nas terças e quintas, quando eu ficava até mais tarde no escritório fechando o balanço da empresa. Seu marido é tão previsível, tão certinho, dizia uma das mensagens de Rodrigo, seguida por risadas digitais que perfuravam meu peito como facas. Ricardo nunca desconfiaria. Ele é bom demais para esse mundo, respondia Helena. Meu nome soava estranho ali, como se falassem de um personagem fictício, uma piada particular entre eles. Sentei no sofá com o celular na mão, relendo as mensagens dos últimos 3 meses. 3 meses. Enquanto eu economizava para nossa viagem a Porto de Galinhas, enquanto eu passava horas na academia tentando melhorar minha aparência para ela, enquanto eu planejava uma festa surpresa para seu aniversário que aconteceria em 2 semanas. Ouvi a chave girando na fechadura. Devolvi o celular exatamente como estava e me dirigi ao banheiro. Fechei a porta e abri o chuveiro, deixando a água correr, enquanto tentava organizar meus pensamentos. Não queria confrontá-la agora, não com a raiva correndo pelas minhas veias. Precisava pensar, planejar, entender o que eu realmente queria fazer. No jantar, observei Helena como se a visse pela primeira vez. Seus gestos ensaiados, sua risada forçada enquanto me contava sobre seu dia cansativo de reuniões. A mulher que amei por 15 anos agora parecia uma estranha, uma atriz medíocre desempenhando o papel de esposa dedicada. Você está quieto hoje, ela comentou servindo-se de mais vinho. Estou cansado, respondi forçando um sorriso. Dia difícil no escritório. O Carlos trouxe as contas da Petrobras com discrepâncias. Tive que refazer tudo. A mentira saiu tão natural que me assustei comigo mesmo. Nunca tínhamos tido um cliente como a Petrobras. E Carlos era apenas o zelador do prédio onde ficava meu escritório. Percebi naquele momento que eu também podia fingir. Também podia criar narrativas falsas. A diferença é que eu nunca quis isso. Naquela noite, deitado ao lado dela, senti um vazio que nunca tinha experimentado antes. O teto do quarto parecia pesar sobre meu peito. As lembranças dos nossos momentos felizes, o casamento na Igreja da Consolação, a compra deste apartamento nos Jardins, as viagens para Paraty e Campos do Jordão, agora tinham um gosto amargo, como fotografias antigas manchadas por tinta escura. Nos dias que se seguiram, mantive a rotina. Saía cedo para o trabalho. Almoçava no mesmo restaurante por quilo na Rua Augusta, voltava no mesmo horário. Mas por dentro, algo havia mudado fundamentalmente. Observava cada movimento de Helena, cada mensagem no celular, cada desculpa para sair à noite. A dor inicial estava se transformando em algo diferente, mais frio e calculado. Na quinta-feira seguinte, fingi uma reunião de última hora no escritório. Vou chegar tarde, não me espere para jantar, disse a ela pelo telefone. Mas ao invés de ficar no trabalho, estacionei meu Palio perto do tal hotel na Vila Olímpia, mencionado nas mensagens. Às 19h30, vi o Audi de Rodrigo entrar no estacionamento. 20 minutos depois, o Uber de Helena parou na entrada. Observei de longe, sentindo um misto de náusea e tristeza,
enquanto ela entrava no saguão com passos apressados, olhando para os lados como uma criminosa amadora. Não entrei no hotel para flagrá-los. Não criei uma cena. Não era isso que eu queria. A confirmação visual era apenas a peça final do quebra-cabeça que eu precisava para tomar minha decisão. Naquela noite, dirigi até a Praia de Santos, a 2 horas de São Paulo. Caminhei pela orla deserta, sentindo a brisa do mar e o barulho das ondas. Foi ali, com os pés na areia e os olhos nas estrelas, que decidi. Não seria uma vítima passiva, nem um marido vingativo descontrolado. Helena e Rodrigo não definiriam meu futuro, nem manchariam meu caráter. Voltei para casa depois da meia-noite. Helena estava dormindo ou fingindo dormir. Tomei um banho quente e comecei a delinear mentalmente meus próximos passos. Não seria uma separação comum, com gritos, acusações e divisão de bens na justiça. Seria algo mais elaborado. Algo que me permitiria recuperar não apenas minha dignidade, mas também a sensação de controle sobre minha própria vida. Adormeci pensando em todos os detalhes que precisaria organizar, em todas as peças que precisaria mover. E pela primeira vez desde a descoberta, não sonhei com traição. Sonhei com liberdade. Os dias que se seguiram foram um exercício de autocontrole. Cada café da manhã com Helena, cada conversa sobre o dia a dia, cada beijo forçado de despedida, era como engolir cacos de vidro. Mas mantive a calma. Minha mãe, Dona Conceição, sempre dizia que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu não seria impulsivo. Comecei a organizar minha vida como quem prepara um tabuleiro de xadrez. Primeiro, uma visita ao banco numa manhã de folga. Abri uma conta secreta em outro banco, o Itaú da Rua Boa Vista, transferindo aos poucos uma parte das minhas economias. Não era ganância. Afinal, sempre fomos justos com as finanças. Era sobrevivência. "O senhor quer um cartão adicional para a esposa?" perguntou o gerente, um jovem de terno azul marinho, que mal parecia ter saído da faculdade. "Não será necessário", respondi com um sorriso educado. No trabalho, conversei com meu chefe, seu Antônio, sobre a possibilidade de transferência para nossa filial em Florianópolis. Era uma ideia antiga que nunca tínhamos levado adiante, porque Helena dizia que não conseguiria deixar São Paulo, sua família, seus amigos. Agora eu entendia os verdadeiros motivos. "Está tudo bem com você e a Helena?" perguntou seu Antônio, ajeitando os óculos de leitura no nariz. "Tudo ótimo", menti sem pestanejar. "Só queremos uma mudança de ares, sabe como é? A violência aqui em São Paulo está cada dia pior." Enquanto isso, comecei a resgatar amizades antigas que tinha negligenciado durante o casamento. Marcelo, meu amigo de infância do Brás, ficou surpreso quando o convidei para um churrasco no domingo. "Pensei que tinha morrido, cara." "Faz o quê? 2 anos que não te vejo?" 3, corrigi, sentindo culpa pela distância que eu mesmo tinha criado. "O tempo passa rápido. Passei a encontrar velhos amigos, frequentar a academia regularmente, cuidar mais de mim. Não por vaidade, mas como parte do processo de reconstrução. Comprei roupas novas, cortei o cabelo num estilo mais moderno no barbeiro do Tatuapé. Pequenas mudanças que Helena notou, mas interpretou como tentativas de agradá-la. "Você está diferente", comentou ela numa noite passando os dedos pelo meu cabelo recém-cortado. Gostei. Seu toque, que antes me trazia conforto, agora me causava repulsa. Mas sorri e agradeci, como se suas palavras ainda significassem algo. Como se suas aprovações ainda fossem importantes. A parte mais difícil do plano era lidar com nossos amigos em comum. Em um jantar na casa de Patrícia e Eduardo, no bairro do Morumbi, Helena estava particularmente animada, contando sobre uma possível promoção no trabalho. Observei como ela mencionava Rodrigo de forma casual, profissional, como se fosse apenas seu superior. Sua capacidade de compartimentalizar a mentira era impressionante. "E vocês, quando vão finalmente ter filhos?" perguntou Patrícia, como sempre fazia nesses encontros. Um silêncio constrangedor pairou sobre a mesa. Helena e eu tínhamos tentado por anos, sem sucesso. Fizemos tratamentos, consultamos especialistas em fertilidade na Avenida Brasil. A última tentativa tinha sido há 6 meses.
quando decidimos dar um tempo para diminuir a pressão, como sugeriu a terapeuta do casal. Estamos dando um tempo nessa ideia, respondeu Helena segurando minha mão sobre a mesa num gesto que para os outros parecia de cumplicidade. Pensei em todas as noites que passamos conversando sobre nomes de crianças, sobre como decoraríamos o quarto do bebê, sobre que tipo de pais seríamos. Pensei nos nossos planos de envelhecer juntos, cuidando um do outro, viajando depois da aposentadoria. Tudo agora parecia uma piada cruel. Enquanto isso, continuei monitorando discretamente seus encontros com Rodrigo. Não por masoquismo, mas para entender melhor o padrão, para ter certeza de que meu plano funcionaria. Terças e quintas no Hotel Excelsior da Vila Olímpia. Às vezes, almoços rápidos em restaurantes distantes do escritório. Uma vez, um domingo inteiro, quando ela disse que iria visitar sua mãe em Campinas. Comecei a fazer pesquisas sobre divórcio. Não queria advogados ainda. Chamaria muita atenção. Mas precisava entender meus direitos, as implicações legais, como funcionaria a divisão dos bens. Nosso apartamento estava quase quitado, comprado com minha herança e nossas economias conjuntas. Tínhamos um sítio pequeno em Atibaia, presente dos pais dela quando nos casamos. Um carro cada um. Investimentos modestos em renda fixa. Eu não queria arruiná-la financeiramente. Não era esse tipo de vingança que buscava. Queria algo mais profundo, algo que a fizesse perceber o que tinha jogado fora, algo que permanecesse com ela muito depois que eu tivesse partido. Em uma sexta-feira recebi a confirmação da filial de Florianópolis. A transferência estava aprovada. Eu teria um mês para me organizar. O timing não poderia ser mais perfeito. Comecei a procurar apartamentos para alugar, algo próximo à praia de Jurerê talvez. Um recomeço completo. Numa manhã de sábado, Helena foi ao salão de beleza no shopping Ibirapuera. Aproveitei para organizar alguns documentos importantes que estavam no nosso cofre. Certidão de casamento, escrituras, apólices de seguro. Fiz cópias discretas, guardando os originais exatamente como estavam. Encontrei também nosso álbum de casamento, com fotos da cerimônia na Igreja da Consolação, da lua de mel em Fortaleza, dos primeiros anos juntos. Folheei lentamente, observando como éramos jovens, esperançosos. Havia uma foto particular que sempre gostei. Nós dois na praia do futuro sorrindo para a câmera com o mar ao fundo. Eu a tirei do álbum e guardei na carteira. Não por sentimentalismo tolo, mas como lembrete do que eu tinha valorizado e do que estava prestes a deixar para trás. À medida que o plano tomava forma, sentia uma estranha calma substituir a dor inicial. Não era frieza ou indiferença, mas uma espécie de clareza, como se a traição tivesse removido um véu dos meus olhos, permitindo-me ver a realidade da minha vida pela primeira vez em anos. Em breve, tudo estaria preparado para o ato final. A vingança que não derramaria sangue, não quebraria ossos, mas que deixaria marcas muito mais duradouras que qualquer violência física poderia causar. Uma vingança silenciosa, calculada, que devolveria minha dignidade e mostraria a Helena exatamente o que ela tinha escolhido jogar fora. O aniversário de Helena se aproximava. 15 anos de casamento me ensinaram que ela adorava surpresas, celebrações, ser o centro das atenções. Todo ano eu preparava algo especial. Uma vez foi um jantar à luz de velas na cobertura do edifício Itália, outra vez uma escapada de fim de semana para o Vale do Vinho em São Roque. Este ano, antes da descoberta, eu planejava uma festa surpresa com todos os amigos e familiares no restaurante Figueira Rubaiyat, seu favorito. Decidi manter o plano da festa. Não por consideração, mas porque seria perfeito para o que eu tinha em mente. Liguei para Débora, sua irmã mais nova, que sempre me ajudava com essas surpresas. Ricardo, estava mesmo para te ligar. Já decidiu o que vamos fazer para o aniversário dela? Perguntou Débora, sempre animada. Pensei na Figueira Rubaiyat, aquele restaurante que ela adora. Uma festa surpresa, nada muito grande. Uns 30 convidados no máximo. Perfeito, ela vai amar. Quer que eu cuide dos convites? Se puder, seria ótimo. Respondi sentindo uma pontada de culpa por usar a cunhada em meu plano. Débora sempre foi gentil comigo, mesmo quando Helena insinuava que eu era
certinho demais para sua irmã mais velha e bem-sucedida. Nos dias seguintes fiz os arranjos para a festa. Reservei o espaço, escolhi o menu, encomendei um bolo de chocolate com frutas vermelhas da confeitaria portuguesa do Belenzinho que Helena tanto gostava. Cada ligação, cada detalhe acertado era como montar mais uma peça do quebra-cabeça. A lista de convidados incluía familiares, amigos, colegas de trabalho, inclusive Rodrigo. Helena sempre insistia em convidá-lo para nossos eventos sociais, dizendo que era importante fazer networking. Agora eu entendia o verdadeiro motivo. Quando Débora me enviou a lista para aprovação, notei que ela tinha colocado Rodrigo Bloisum, assumindo que ele levaria alguma acompanhante. Deixa assim mesmo, falei quando ela perguntou se estava tudo certo. Não sei se ele está namorando, mas é melhor garantir. A ironia da situação não me escapava. Eu estava ajudando a criar um cenário onde o amante da minha esposa estaria presente. Talvez desconfortável. Talvez até mesmo se divertindo com a situação pelas minhas costas. Mas isso era essencial para o plano. Na semana do aniversário, Helena estava particularmente carinhosa. Talvez por culpa. Talvez por suspeitar que eu estivesse preparando algo especial como sempre fazia. Uma noite, após o jantar, ela se aproximou por trás enquanto eu lavava a louça na pia da cozinha. "No que está pensando?" Sussurrou, abraçando minha cintura. "Você anda tão misterioso?" "Em nada especial." Menti, continuando a esfregar um prato já limpo. "Só cansado do trabalho." "Sei," ela disse com um sorriso malicioso. "Aposto que está planejando alguma coisa para meu aniversário." Virei-me e sorri, beijando sua testa como costumava fazer. Um gesto mecânico, vazio. Você terá que esperar para descobrir. Na véspera do aniversário resolvi dar o próximo passo. Tinha pedido uma folga no trabalho, dizendo que precisava resolver assuntos pessoais. Na verdade, passei a manhã visitando o apartamento que tinha alugado em Florianópolis, por videoconferência. Era um lugar simples, mas aconchegante, com vista para o mar. O proprietário, seu Manuel, um senhor açoriano de fala mansa, mostrou cada cômodo detalhadamente. "O senhor vai gostar daqui. É um bairro tranquilo, tem tudo perto. Padaria, mercado, farmácia. E a praia é logo ali, 5 minutos a pé." Assinei o contrato digitalmente e fiz a transferência do depósito. Mais uma peça no lugar. À tarde, passei no banco para finalizar detalhes da transferência financeira. Minha vida em São Paulo estava sendo metodicamente desmontada e reconstruída a 700 quilômetros de distância, sem que Helena suspeitasse de nada. No dia do aniversário, acordei cedo e preparei café da manhã especial. Tapioca com queijo branco, frutas frescas da feira do Pacaembu, suco de laranja espremido na hora. Coloquei tudo numa bandeja junto com uma rosa vermelha que tinha comprado no dia anterior. "Feliz aniversário", disse, colocando a bandeja sobre o criado mudo. Helena abriu os olhos lentamente, sorrindo ao ver o café. "Você é tão atencioso", murmurou sentando-se na cama. "Obrigada, amor." Observei enquanto ela comia, pensando em quantas manhãs como aquela tínhamos compartilhado ao longo dos anos. Pequenos momentos de intimidade doméstica que eu havia valorizado e que, para ela, aparentemente não significavam mais nada. "Tenho uma surpresa para você hoje à noite", comentei casualmente, sentando na beirada da cama. "Eu sabia", ela exclamou, os olhos brilhando de expectativa. "Vai me dar alguma dica?" "Apenas esteja pronta às 7. Vou te buscar no escritório." Aquele dia se arrastou como se o tempo estivesse deliberadamente lento. Fui ao escritório apenas para manter as aparências, mas não consegui me concentrar em nada. Seu Antônio percebeu minha inquietação. "Ansioso para a festa da Helena?" perguntou, parando perto da minha mesa. "Um pouco", admiti. "Espero que tudo dê certo." Saí mais cedo e passei na floricultura do seu Joaquim na Liberdade. Encomendei um buquê elaborado de rosas vermelhas, as favoritas de Helena. O tipo de gesto que eu sempre fazia em ocasiões especiais. Enquanto esperava, notei um pequeno cartão entre as opções disponíveis. Tinha uma mensagem impressa: "Para novos começos." Pedi que fosse incluído no buquê, sem acrescentar mais nada. Helena provavelmente interpretaria como uma referência ao nosso relacionamento, a um novo ciclo juntos.
A ironia era quase dolorosa. Às 7 em ponto, estacionei em frente ao prédio espelhado onde ficava a agência de marketing. Helena apareceu poucos minutos depois, deslumbrante num vestido preto que eu nunca tinha visto antes. Provavelmente comprado especialmente para a ocasião, ou para impressionar Rodrigo. Você está linda, falei. E não era mentira. Helena sempre foi uma mulher atraente, com seus olhos amendoados e cabelos castanhos que caíam em ondas suaves sobre os ombros. O tipo de beleza que envelhece bem, como dizia minha avó. Obrigada. Ela sorriu ajeitando o vestido. Não vai me dizer para onde estamos indo? Paciência, respondi, abrindo a porta do carro para ela. Logo você descobrirá. No caminho para o restaurante, Helena falou sobre seu dia, sobre os parabéns que recebeu no trabalho, sobre os planos para o fim de semana. Mencionou Rodrigo apenas uma vez de passagem, dizendo que ele tinha lhe dado um vale-presente de uma loja de roupas caras como presente de aniversário. Um gesto profissional, explicou rapidamente. Chegamos à Figueira Rubaiyat por volta das 8. Pedi ao manobrista que estacionasse o carro e ofereci meu braço a Helena, guiando-a para dentro. O maître, que estava avisado sobre a surpresa, nos conduziu até o salão reservado onde todos aguardavam. Quando as portas se abriram, um coro de surpresa encheu o ambiente. A expressão genuinamente chocada de Helena, seu sorriso radiante ao ver amigos e familiares reunidos, o abraço apertado que me deu em agradecimento, tudo isso eu guardei mentalmente, sabendo que seriam as últimas memórias felizes que criaríamos juntos. A festa transcorreu como planejado. Comida excelente, bebida farta, música ambiente. Helena circulava entre os convidados, recebendo cumprimentos, abrindo presentes. Observei à distância quando ela cumprimentou Rodrigo, que veio sozinho. Um aperto de mão formal, um beijo discreto no rosto. Para qualquer observador, não passavam de colegas de trabalho com uma relação cordial. Mas eu notei o olhar prolongado, a mão que permaneceu um segundo a mais no braço dele, o sorriso diferente que ela reservava para poucos. Era a hora do próximo passo. O momento do brinde se aproximava. Peguei minha taça de champanhe e pedi a atenção de todos com leves batidas de uma colher no cristal. O burburinho das conversas foi diminuindo, até que o salão ficou em silêncio completo. Todos os olhos voltados para mim, inclusive os de Helena, que sorria radiante ao lado dos pais. Queria agradecer a presença de todos vocês nesta noite tão especial. Comecei, sentindo o peso das palavras que estavam por vir. Como sabem, estamos celebrando não apenas o aniversário da Helena, mas também 15 anos de um casamento que... Fiz uma pausa calculada, observando seu rosto enquanto bebia um gole de champanhe, que nos ensinou muito sobre a vida. Helena me olhava com um misto de carinho e curiosidade. Provavelmente esperava o discurso romântico que eu sempre fazia nessas ocasiões, repleto de lembranças felizes e promessas para o futuro. Mas desta vez seria diferente. Conheci Helena na faculdade de administração da USP. Éramos jovens, cheios de sonhos. Eu me apaixonei pela sua determinação, pela sua inteligência, pelo seu jeito de ver o mundo. Minha voz estava calma, quase nostálgica. Durante esses 15 anos construímos uma vida juntos. Compramos nosso apartamento nos Jardins, planejamos filhos que nunca vieram, compartilhamos sonhos, dores, alegrias. Os convidados sorriam, alguns já com lágrimas nos olhos, antecipando um discurso emocionante. Vi Rodrigo desconfortavelmente parado num canto, girando sua taça de champanhe com nervosismo. Ele sabia que estava em terreno perigoso, mas provavelmente se tranquilizava pensando que eu era apenas o marido ingênuo que não suspeitava de nada. Dizem que um casamento é feito de compromisso, respeito e, acima de tudo, honestidade. Eu acreditei nisso por cada dia desses 15 anos. Fiz outra pausa, olhando diretamente para Helena. Por isso esta noite é realmente especial. Não apenas celebramos seu aniversário, meu amor, mas também o início de um novo capítulo na sua vida. Helena franziu o senho levemente, confusa com a mudança no tom do discurso. Ao meu lado, Débora sorria, provavelmente imaginando que eu estivesse prestes a anunciar alguma viagem surpresa ou presente especial. Eu sempre acreditei que um homem deve demonstrar seu valor não através de palavras vazias, mas de ações.
Coloquei a mão no bolso interno do paletó e tirei um envelope branco. Por isso, meu presente para você este ano é algo diferente. Estendi o envelope em sua direção. Helena o pegou com mãos levemente trêmulas, confusa com a situação. Os convidados observavam em silêncio, alguns começando a perceber que algo incomum estava acontecendo. Não abra agora, acrescentei rapidamente. É algo para você ler com calma, depois da festa. Voltei minha atenção para os convidados, erguendo minha taça. Peço a todos que brindem não apenas ao aniversário de Helena, mas também às escolhas que fazemos na vida e as consequências que elas trazem. A Helena, repetiram todos em coro, sem compreender completamente o que acabara de acontecer. O envelope continha um comprovante de reserva de hotel para aquela noite. O mesmo Hotel Excelsior onde ela se encontrava com Rodrigo, com uma nota simples. Para que você possa passar a noite com quem realmente deseja estar. Junto havia algumas das mensagens entre ela e Rodrigo, impressas, e uma carta explicando que eu sabia de tudo há semanas. Não havia acusações raivosas nem ameaças, apenas a comunicação direta de que eu estava ciente da traição e já tinha tomado minhas decisões. A festa continuou como se nada tivesse acontecido. Helena guardou o envelope na bolsa, visivelmente perturbada, mas tentando manter as aparências. Observei-a à distância, enquanto ela sorria forçadamente para os convidados, lançando olhares preocupados em minha direção, e ocasionalmente para Rodrigo, que parecia não entender o que estava acontecendo. Uma hora depois, ela conseguiu me encurralar num canto tranquilo do salão. "O que é isso, Ricardo?" sussurrou segurando o envelope. "O que você colocou aqui dentro?" "Apenas um presente honesto", respondi calmamente. "Algo que corresponde à realidade do nosso casamento." "Do que você está falando?" Seu rosto estava pálido, mas ainda tentava manter a farsa. "É algum tipo de brincadeira?" "Abra quando estiver sozinha", respondi. "Ou com Rodrigo, como preferir." Seus olhos se arregalaram ao ouvir o nome dele. "Ricardo, eu não sei o que você está insinuando, mas..." "Não estou insinuando nada, Helena. Só estou reconhecendo a verdade que você tem vivido nos últimos meses." Mantive minha voz baixa, controlada. "Agora vamos voltar para a festa. Seus convidados estão esperando." O restante da noite foi um exercício de atuação para nós dois. Helena circulava entre os convidados com um sorriso fixo e artificial. Eu conversava animadamente com amigos e parentes como se nada estivesse errado. Ocasionalmente nossos olhares se cruzavam através do salão, e podíamos ver a realidade por trás das máscaras sociais que usávamos. Notei que, em determinado momento, ela se aproximou de Rodrigo e sussurrou algo em seu ouvido. Ele parecia confuso, depois preocupado. Logo depois viu-se despedindo discretamente de alguns convidados e saindo da festa. Helena permaneceu, presa ao papel de anfitriã feliz que não podia abandonar seus próprios convidados. Por volta da meia-noite, quando a festa começou a dispersar, peguei meu celular e fingi receber uma ligação importante. Afastei-me para um canto do restaurante e depois voltei até Helena, que se despedia de sua prima Mariana. "Aconteceu um problema no escritório", disse em voz alta o suficiente para que alguns convidados próximos ouvissem. "Preciso ir verificar o sistema que caiu. Você pode pegar um Uber mais tarde?" Ela me olhou com uma mistura de confusão e alívio. "Tem certeza que não pode esperar?" "Infelizmente não. O Carlos acabou de ligar desesperado. Algo sobre o backup dos arquivos da Petrobras." Usei a mesma mentira que tinha criado semanas atrás, sentindo uma estranha satisfação em fechar o círculo. "Tudo bem." Ela concordou, provavelmente aliviada por não ter que enfrentar o caminho de volta comigo. "Eu pego um Uber quando a festa acabar." Despedi-me dos convidados mais próximos, explicando a emergência no trabalho. Abracei meus sogros, que sempre tinham sido gentis comigo, sentindo uma pontada de tristeza por saber que provavelmente seria a última vez que os veria. Beijei a testa de Helena, como sempre fazia quando nos despedíamos em público. "Aproveite o presente", sussurrei em seu ouvido. Saí do restaurante sentindo-me mais leve do que em qualquer momento nos últimos meses. Não era felicidade. Ainda havia uma dor profunda pelo que tinha perdido. Mas era libertação.
O primeiro ato da minha vingança não violenta estava concluído. Helena agora sabia que eu sabia, mas ainda não compreendia completamente o que estava por vir. Em vez de ir para casa, dirigi até o hotel onde tinha reservado um quarto para mim mesmo. Não o Excelsior, claro, mas um pequeno hotel próximo ao aeroporto de Congonhas. A segunda parte do plano começaria na manhã seguinte, quando Helena voltasse para um apartamento muito diferente daquele que tinha deixado. Deitado na cama do hotel, revisei mentalmente todos os detalhes. As malas que já estavam no porta-malas do meu carro, contendo apenas o essencial. Documentos, algumas roupas, objetos de valor sentimental. O restante permaneceria no apartamento, como parte da mensagem que eu queria transmitir. O voo para Florianópolis marcado para o meio-dia seguinte. As transferências bancárias programadas. O e-mail que seria enviado automaticamente para seu Antônio na segunda-feira, explicando minha situação e confirmando a transferência imediata. Não consegui dormir direito. A adrenalina do que tinha feito e a ansiedade pelo que viria mantiveram-me acordado, repassando constantemente cada detalhe do plano. Mas não havia arrependimento. Apenas a certeza tranquila de que estava fazendo o que precisava ser feito para recuperar minha dignidade e desenhar um novo futuro para mim mesmo. Acordei antes do amanhecer, após poucas horas de sono inquieto. Pela janela do hotel, vi São Paulo começar a despertar. Aquele céu acinzentado tão característico da cidade grande. Tomei um banho demorado, sentindo a água quente lavar não apenas o corpo, mas também os últimos vestígios da vida que eu estava prestes a deixar para trás. Deixei o hotel por volta das 7 da manhã. O trânsito ainda estava tranquilo, permitindo que eu chegasse rapidamente ao nosso apartamento no Jardins. Estacionei o carro na garagem e subi pelo elevador de serviço para minimizar as chances de encontrar vizinhos curiosos. Abri a porta com cuidado, ouvindo apenas o silêncio que preenchia o espaço. Helena não tinha voltado para casa. Percorri lentamente cada cômodo, absorvendo pela última vez os detalhes daquele lugar que por tanto tempo chamei de lar. O sofá bege onde assistíamos filmes nas noites de domingo. A estante com livros cuidadosamente organizados, muitos deles presentes que trocamos ao longo dos anos. A cozinha planejada que escolhemos juntos, debate após debate sobre cada detalhe. O quarto que deveria ter se transformado no quarto do bebê que nunca chegou. No nosso quarto a cama estava perfeitamente arrumada, do jeito que a deixamos no dia anterior. Sobre o criado mudo de Helena, o livro que ela estava lendo, um romance de Mia Couto que eu tinha dado de presente no Natal. No closet, suas roupas cuidadosamente organizadas por cor e estação, os vestidos que ela tanto prezava, as bolsas de marca compradas em prestações. Não senti vontade de destruir nada, de deixar um rastro de caos como muitos fariam. Minha vingança não seria movida por fúria descontrolada, mas por uma ausência calculada. Abri meu closet e terminei de recolher os poucos itens que ainda precisava levar. Algumas camisas sociais para o trabalho, o terno que meu pai me deixou antes de falecer, o relógio que ganhei na formatura. Na escrivaninha do escritório, separei os documentos importantes que ainda faltavam. Certidões, contratos, apólices. Deixei organizados em uma pasta todos os papéis que diziam respeito ao apartamento e aos bens que permaneceriam com Helena. Não queria dificultar sua vida prática, apenas marcar minha ausência de forma indelével. Na sala, peguei algumas fotografias das paredes. Não todas, apenas aquelas que tinham significado especial para mim. A foto com meus pais em Campos do Jordão, meses antes do acidente que os levou. Uma com meu avô na pescaria em Bertioga, quando eu tinha 12 anos. Outra com meu afilhado Lucas, em seu batizado. Deixei todas as fotos nossas intactas. Elas agora eram parte de uma história que chegara ao fim. No refrigerador, havia um ímã com o número da pizzaria que frequentávamos no Bexiga. Pequenas lembranças de uma rotina compartilhada que agora pareciam pertencer a outra vida, outro Ricardo. Peguei minha caneca preferida da Copa do Mundo de 1994, presente do meu pai. Mas deixei o jogo de xícaras que compramos em Montevidéu durante nossa viagem de 5 anos de casados. Na mesa da sala de jantar, coloquei um envelope, diferente daquele que entreguei na festa. Este continha uma carta mais longa e detalhada, explicando minhas decisões.
Não era uma carta de ódio ou acusações, mas um adeus sereno e definitivo. Expliquei que sabia da traição há semanas, que tinha visto os encontros no hotel, que tinha lido as mensagens. Contei sobre minha transferência para Florianópolis, sobre a nova vida que estava começando. Deixei claro que não queria brigar por bens materiais, que o apartamento e quase tudo dentro dele ficaria para ela. Anexei à carta os documentos do carro dela, transferido integralmente para seu nome, e um extrato da conta conjunta, mostrando que tinha deixado metade de nossas economias intocada. Também deixei os contatos do advogado que cuidaria dos trâmites do divórcio, explicando que seria um processo amigável e discreto. Ao lado do envelope coloquei as chaves do apartamento, do carro e a aliança que tinha usado por 15 anos. Antes de sair, fiz uma última coisa. Entrei na despensa e peguei o vinho especial que tínhamos guardado para uma ocasião importante. Era um Malbec argentino caríssimo que ganhamos de presente de casamento do tio Geraldo e prometemos abrir apenas em um momento verdadeiramente significativo. Nunca encontramos esse momento. Abri a garrafa, enchi uma taça até a metade e a deixei sobre a mesa ao lado da carta. Um brinde silencioso ao fim. Olhei uma última vez para o apartamento, para os espaços vazios que eu deixava para trás. Não eram apenas os objetos que faltavam, mas a presença de alguém que já não existia. O Ricardo que acreditou em um casamento perfeito, que confiou sem questionar, que construiu sua vida em torno de uma ilusão. Esse homem já tinha partido semanas antes quando li as primeiras mensagens no celular de Helena. O que restava agora era apenas a formalização dessa partida. Fechei a porta sem fazer barulho e desci pelo mesmo elevador de serviço. No carro, respirei fundo antes de dar a partida. Não olhei para trás enquanto dirigia em direção ao aeroporto de Congonhas, onde embarcaria para Florianópolis em algumas horas. O céu de São Paulo continuava cinzento, mas pela primeira vez em semanas não sentia aquela opressão no peito, aquele nó na garganta que tinha se tornado meu companheiro constante. Enquanto isso, imaginava Helena voltando ao apartamento. Talvez depois de passar a noite no Hotel Excelsior, onde costurava seus encontros com Rodrigo. Talvez depois de uma noite de discussões e explicações fracassadas. Ela abriria a porta e encontraria o silêncio. Não o silêncio habitual de um domingo de manhã, mas o silêncio permanente, definitivo, de uma ausência que não seria preenchida. Ela percorreria os cômodos, notando aos poucos o que faltava. Minha escova de dentes no banheiro, minhas roupas no closet, meus livros preferidos na estante, pequenos espaços vazios que contariam a história da minha partida. Não uma saída tempestuosa com portas batidas e objetos quebrados, mas uma dissipação silenciosa, como névoa que se desfaz sob o sol. Eventualmente ela encontraria a carta. Leria as palavras que eu tinha escolhido com tanto cuidado. Talvez chorasse, talvez sentisse raiva, talvez até mesmo alívio. Mas acima de tudo sentiria o peso da minha ausência. Não como algo temporário resultado de uma briga que poderia ser resolvida, mas como algo permanente, cuidadosamente planejado, executado com precisão cirúrgica. Veria a taça de vinho, entenderia o simbolismo, perceberia que não era um gesto de desprezo, mas de encerramento, o brinde final a uma história que tinha chegado ao seu fim natural. E talvez, apenas talvez, ela entendesse a magnitude do que havia perdido. Não por eu ser insubstituível, mas pelo modo como escolhi partir. No aeroporto entreguei as chaves do carro para Marcelo, que tinha concordado em vendê-lo para mim e me encontrar ali. Ele me olhou com uma mistura de preocupação e admiração. Tem certeza disso, Ricardo? Não é uma decisão muito radical? A decisão radical foi dela, Marcelo. A minha é apenas consequência. Ele assentiu, sem insistir no assunto. Abraçamo-nos brevemente antes que eu me dirigisse ao check-in. Não havia mais nada a dizer. Minha bagagem era leve, apenas o essencial para começar uma nova vida. O resto eu compraria em Florianópolis, objetos sem história, sem memórias atreladas. Enquanto aguardava o embarque na sala de espera, recapitulava mentalmente cada etapa do plano. Não havia falhas, não havia brechas. Helena encontraria um caminho limpo para o divórcio, sem conflitos desnecessários, sem drama público.
mas também encontraria o vazio que eu deixava propositalmente. Não apenas o vazio físico dos objetos retirados, mas o vazio emocional da partida sem confronto, sem chance de explicações, sem oportunidade para manipulações. Meu telefone vibrou com uma mensagem. Era dela. Ricardo, precisamos conversar. Onde você está? Por favor, me liga. Não respondi. Em vez disso, desliguei o aparelho e guardei-o no bolso. Em Florianópolis, compraria um novo número. Começaria do zero. As pontes seriam cortadas de forma limpa e definitiva. Quando o voo foi anunciado, levantei-me com uma sensação estranha de leveza. Não era felicidade. A ferida ainda estava aberta. O luto ainda precisava ser vivido. Mas era liberdade. A liberdade de quem escolhe seu próprio caminho, mesmo quando forçado a uma encruzilhada. A liberdade de quem se recusa a ser vítima passiva da traição alheia. Embarquei sem olhar para trás, carregando apenas o que era realmente meu. O avião pousou em Florianópolis sob um céu azul turquesa, que parecia dar boas-vindas à minha nova vida. Pela janela, vi o mar abraçando a ilha, tão diferente da selva de pedra que deixei para trás. O aeroporto pequeno, acolhedor, sem o caos frenético de Congonhas, foi o primeiro sinal de que os dias agora seguiriam outro ritmo. Peguei um táxi até o apartamento alugado em Jurerê. O motorista, seu Ademar, falava animadamente sobre a cidade enquanto dirigia pela SC 401, apontando praias e mirantes ao longo do caminho. Respondi com sorrisos educados, ainda absorvendo a realidade do que tinha acabado de fazer. Havia uma sensação estranha no peito, não exatamente dor nem alívio, mas algo entre os dois. Como uma ferida exposta ao ar pela primeira vez. Dói, mas sabe-se que é o começo da cicatrização. Primeira vez na ilha? Perguntou seu Ademar, ajeitando o boné surrado. Não, já vim algumas vezes a trabalho, mas agora estou me mudando. Ah, então o senhor é um novo manezinho. Ele riu, usando o termo carinhoso para os nativos da ilha. Vai ver como a vida aqui é diferente. Mais devagar, sabe? A gente tem tempo. Tempo. Era exatamente o que eu precisava. Tempo para processar, para curar, para reconstruir. Os últimos meses tinham sido um turbilhão de descobertas dolorosas e planejamentos silenciosos. Agora, finalmente, poderia respirar. O apartamento era exatamente como seu Manuel tinha mostrado na videoconferência. Pequeno, mas confortável, com uma varanda que dava vista para o mar. Os móveis eram simples, alguns claramente usados, mas estava tudo limpo e organizado. As paredes brancas, vazias de lembranças, me convidavam a preenchê-las com novas histórias. Deixei as malas no quarto e fui direto para a varanda. A brisa marinha trazia o cheiro de sal, tão diferente do ar poluído de São Paulo. Fechei os olhos por um momento, deixando aquela sensação me invadir. Era como se cada respiração levasse embora um pouco do peso que carregava. Meu celular novo comprado no aeroporto tocou. Era seu Antônio, respondendo ao e-mail que enviei antes de embarcar. Ricardo, que história é essa? Você está realmente em Florianópolis? A voz dele transmitia preocupação genuína. Estou, seu Antônio. Desculpe o aviso em cima da hora, mas foi necessário. A Helena sabe disso? Ela ligou aqui hoje, parecia desesperada procurando por você. Respirei fundo antes de responder. Ela sabe agora. Deixei uma carta explicando tudo. Houve um silêncio do outro lado da linha antes que ele falasse novamente, com voz mais baixa. Então os rumores eram verdadeiros? Sobre ela e o tal gerente da agência? Infelizmente sim. Outro silêncio mais longo desta vez. Sinto muito, filho. De verdade. Eu também, seu Antônio. Mas a vida continua. Estou pronto para começar no escritório daqui quando o senhor precisar. Conversamos mais alguns minutos sobre questões práticas do trabalho. A filial de Florianópolis era menor, com menos clientes, mas havia muito potencial de crescimento. Seria um recomeço profissional também, com novos desafios, novas responsabilidades. Após desligar, caminhei até a cozinha para ver o que precisaria comprar. A geladeira estava vazia, exceto por uma garrafa de água e um pequeno vinho branco com um bilhete. Boas-vindas, Manuel e Jurema. Um gesto simples que me tocou profundamente.
desconhecidos mostrando mais consideração do que minha própria esposa nos últimos meses. Saí para conhecer os arredores e comprar mantimentos. O bairro era agradável, com casas bem cuidadas e pequenos comércios. Na padaria da esquina, a atendente, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso fácil que se apresentou como Dona Neuza, me explicou os melhores horários para comprar pão fresco e me recomendou o mercadinho do seu Jorge para compras do dia a dia. No mercadinho, enchi uma cesta com o básico: arroz, feijão, café, algumas frutas, carne para 2 dias. Comprei também uma garrafa de cachaça artesanal que o próprio seu Jorge me recomendou, produzida em Santo Amaro da Imperatriz, cidade vizinha. É boa para comemorar as chegadas e para afogar as tristezas, disse ele, com a sabedoria de quem já viu muitos forasteiros chegarem à ilha, alguns fugindo, outros buscando. Hoje acho que serve para os dois, respondi com um meio sorriso. Voltando ao apartamento, arrumei as compras e preparei um jantar simples. Enquanto comia na varanda, observando o sol se pôr sobre o mar, tentei não pensar em Helena lendo minha carta, vendo os espaços vazios do apartamento, percebendo a irreversibilidade da situação. Tentei não imaginar suas ligações desesperadas para amigos e familiares, tentando entender para onde eu havia ido. Tentei não visualizar a expressão de Rodrigo quando ela contasse que eu sabia de tudo, que seu caso secreto estava exposto. Mas essas imagens vinham mesmo assim, como flashes indesejados. Não havia raiva nelas, apenas uma melancolia distante, como quem observa uma fotografia antiga de pessoas que já não fazem parte da vida. De certa forma, era isso que eles tinham se tornado. Personagens de uma história que agora estava encerrada. O primeiro dia no escritório foi mais tranquilo do que esperava. A equipe era pequena. Apenas 6 pessoas, incluindo a secretária Marlene, uma senhora eficiente de poucas palavras. Luiz, o gerente local, mostrou-me os procedimentos e os clientes com os quais eu trabalharia. Todos pareciam curiosos sobre o contador experiente que tinha vindo de São Paulo, mas respeitaram minha privacidade, sem perguntas pessoais incômodas. À noite, recebi um e-mail do advogado em São Paulo. Helena tinha entrado em contato, alternando entre súplicas para conversarmos e ameaças vagas sobre não permitir que isso termine assim. O advogado, Dr. Mendes, assegurou-me que estava tudo sob controle, que os documentos do divórcio estavam sendo preparados e que meus direitos seriam protegidos. Na mesma noite, antes de dormir, bloqueei todos os contatos em comum que tínhamos. Amigos, colegas de trabalho, familiares dela. Não por rancor, mas por necessidade de cortar qualquer canal que ela pudesse usar para me alcançar. A exceção foi Débora, sua irmã, para quem enviei uma mensagem breve explicando o motivo da minha partida e pedindo compreensão. Ela sempre tinha sido uma pessoa sensata, e algo me dizia que entenderia. Os dias foram passando, transformando-se em semanas. Estabeleci uma nova rotina: trabalho durante a semana, caminhadas na praia ao final da tarde, jantares simples na varanda. Nos fins de semana, explorava a ilha, conhecendo praias e trilhas. Comecei a frequentar uma academia perto do trabalho, onde conheci Cláudio, um professor de educação física que me convidou para jogos de futebol aos sábados, com um grupo de locais. As notícias de São Paulo chegavam filtradas pelo Dr. Mendes. Helena tinha se recusado inicialmente a assinar os papéis do divórcio, insistindo que precisávamos conversar pessoalmente. Depois de algumas semanas, quando percebeu que eu não cederia, finalmente concordou com os termos. Rodrigo, segundo informações de conhecidos em comum, tinha se afastado assim que a situação se complicou. Aparentemente, uma amante era interessante. Uma mulher divorciada e emocionalmente instável, nem tanto. Em meu novo número de telefone, recebi apenas uma mensagem não identificada. Você não poderia ao menos me dar a chance de explicar? Não respondi. Não havia explicações que pudessem mudar o que aconteceu. E eu não estava interessado em prolongar a dor ou alimentar falsas esperanças. Aquele capítulo estava fechado. 3 meses após minha chegada, recebi pelo correio os documentos oficiais do divórcio. Sentei-me na varanda com uma xícara de café e abri o envelope sem pressa. Ali estava, em linguagem jurídica fria,
O fim formal de 15 anos de casamento. Assinei nos lugares indicados, coloquei no envelope de retorno já selado e deixei sobre a mesa. Amanhã enviaria, sem dramas ou hesitações. Naquela noite convidei Cláudio e mais 2 amigos do futebol para um churrasco na pequena área comum do prédio. Não mencionei o divórcio. Não era uma celebração disso, mas da nova vida que estava construindo. Conversamos sobre o campeonato estadual, sobre os melhores lugares para pescar na ilha, sobre o crescimento do mercado imobiliário local. Assuntos simples, cotidianos, que agora compunham minha realidade. Quando todos foram embora e voltei ao apartamento, encontrei sobre a mesa a foto que tinha tirado do álbum de casamento. Eu e Helena na Praia do Futuro, sorrindo, jovens e apaixonados. Por meses tinha carregado aquela foto na carteira como um lembrete silencioso. Agora, olhando para aqueles rostos sorridentes, sentia apenas uma nostalgia distante, como quem revisita um lugar onde foi feliz uma vez, mas já não pertence mais. Guardei a foto numa gaveta, junto com outras lembranças do passado. Não era negação ou tentativa de apagar a história, era apenas o reconhecimento de que aquele tempo tinha ficado para trás. Helena tinha feito suas escolhas, e eu as minhas. A vingança, se é que se podia chamar assim, não estava na destruição dela, mas na minha reconstrução longe do que ela tinha se tornado. Na minha capacidade de seguir adiante, sem permitir que a traição definisse quem eu era ou seria. Da varanda, observei as luzes da cidade refletidas no mar. Florianópolis já não era um refúgio temporário, mas meu lar. E eu já não era o homem que saiu de São Paulo 3 meses antes, carregando a dor da traição como um peso insuportável. Aquele homem tinha ficado para trás, junto com os espaços vazios no apartamento dos Jardins. O Ricardo que agora observava o mar era outro, mais forte, mais sábio, mais dono de si. Alguém que tinha aprendido da maneira mais dura que a verdadeira dignidade não está em gritos ou vinganças espetaculares, mas na capacidade de recomeçar, de reconstruir, de seguir em frente sem olhar para trás.